Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Estamos no programa Vestuário em Foco. Luzia, tudo bem? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas, né, que vêm acompanhando a gente. O programa de hoje a gente vai estar falando sobre o FGTS inativo. Vamos estar falando também da possibilidade das empresas parcelarem o FGTS e a Previdência Social, que também estiverem em aberto, e vamos estar falando sobre a responsabilidade da empresa e da Previdência Social em face de doença dos trabalhadores. Então, fiquem conosco, acompanhem o nosso programa, que a gente ainda estará falando também sobre as reformas trabalhista e previdenciária e mais uma, que é o voto em lista que está surgindo por aí, não é, Edil? É verdade, Luzia, a gente tem muita coisa. Se for falar, dá uns 300 programas aí, né? Mas a gente vai começar falando um pouco sobre essa questão da conta inativa. Você que está nos assistindo sabe muito bem que esse governo do Michel Temer liberou as contas inativas. E contas inativas de quem saiu da empresa até 2015. Então, tem muita gente que está indo ao banco e não tá conseguindo. Daí tem procurado a gente lá, né, Luzia? Às vezes chega lá, poxa, tem isso, tem a questão da tragédia, também tem diversas situações que a conta pode estar zerada também, né? Tem situações que a conta pode estar zerada. Um dos motivos é se tiver pego esse valor no período da tragédia, porque quando ocorreu o governo liberou o FGTS até determinado valor, né, para todos os trabalhadores das regiões atingidas, e quem já fez o saque, obviamente não tem mais nada a pegar, porque não tem correção, não tem juros, não tem nada disso. É o valor que tinha lá na sua conta, né, na época você sacou, zerou, acabou. Quem tem saques a fazer, esse sim o banco vai te orientar na hora que você levar o número do seu PIS, da sua carteira de trabalho, que você tem aqueles valores a sacar. E se por acaso a empresa na qual você trabalhou, você pediu demissão até dezembro de 2015, não fez o depósito, você ainda pode entrar com processo contra essas empresas pedindo que faça o pagamento dos valores que você deixou de receber. Mas isso tem que ser rápido, porque você tem até 2 anos apenas para entrar com processo contra a Previdência Social. Então tem que correr. Se você não tiver todo o saque até dezembro de 2015, você entra logo com o processo para que você possa receber, cobrar das empresas nas quais você tenha trabalhado, se foi mais de uma, os valores que eles não recolheram. E, Luzia, é uma situação que até alguns trabalhadores que me procuraram lá, porque a gente tem orientado. Muitas vezes você está aí na caixa, daquela fila lá na caixa, se você tiver acesso à internet, é só você ir no site www.caixa.org.br. Aí tem um link lá sobre contas inativas. Você coloca lá o seu CPF ou o número do PIS, que você consegue saber se você tem, porque às vezes eu já fiz esse teste com o meu para ver se tinha, que eu não tenho, mas para conferir, tá certinho. Às vezes a gente vai para a caixa, pega a senha, pega aquela fila, né? E outra coisa que acontece, a conta inativa tem 2 anos, então 2015. Se você saiu de 2015 até agora, tem que ir rápido. Você falou a verdade, que é só 2 anos para recorrer, porque senão você vai perder o direito e muitas vezes vai procurar um advogado, o cara vai entrar com uma ação e não vai ter direito. Tem umas empresas, Luzia, que estão devendo o FGTS. Isso, tem alguns trabalhadores que têm procurado a gente no sindicato, empresas que estão devendo o FGTS e devendo o INSS, né? Para você que está na ativa, trabalhador, então em relação às contas inativas, você ficou claro que você tem que negar. Agora, e para quem está na ativa, que está com esse problema de empresa que você recebe lá o extrato, não tem, o que acontece? Muitos trabalhadores estão ficando preocupados. Então, qual é a saída desse trabalhador e, ao mesmo tempo, o que a empresa pode fazer também para que ela não fique como inadimplente? Não, e é bom ficar preocupado mesmo, porque não recolhimento de FGTS e INSS é sinal de que a empresa não anda bem. Então, o trabalhador detectando que a empresa não está recolhendo seu FGTS, não está pagando a Previdência Social, procura o sindicato para fazer o pedido de fiscalização.
E nós temos feito isso. Muitos pedidos de fiscalização quanto às empresas que estão inadimplentes com o FGTS. Porém, às vezes o trabalhador na hora, eles podem achar que não é feito nada. Mas as empresas elas têm a possibilidade, por uma lei federal, de parcelar tanto o débito com o FGTS quanto com o INSS. Então, às vezes, você vai achar que não teve resultado, a empresa ainda está devendo o meu FGTS, a empresa não está pagando o meu INSS, mas, às vezes, essa empresa já fez o parcelamento. Então, você procura verificar se não há, de fato, esse parcelamento, porque o governo ele permite, né, que a empresa pague a sua dívida parceladamente. O que ela tem que quitar de imediato é no ato da rescisão. Dispensou o empregado ou esse trabalhador pediu demissão, a vida dele tem que ser regularizada imediatamente, tem que quitar toda a dívida com esse empregado. Agora, os demais que permanecem na ativa, o governo deu às empresas a possibilidade de fazer o parcelamento do seu débito. Ela parcelou, está cumprindo o acordo feito com a Previdência e com a Caixa Econômica Federal quanto ao FGTS, ela não está inadimplente, ela está agindo dentro do que ela combinou, tanto com o INSS quanto com a Caixa Econômica em relação ao FGTS, então não há nada que se possa fazer, a não ser vocês que têm débitos, têm direito a receber valores que ficarem abertos daquelas empresas que você já saiu, esse você tem que correr, entrar com ação, porque são 2 anos para você poder entrar com o processo e você só pode cobrar os últimos 5 anos. Então tem esse detalhe, se você não correr e cobrar todo o período, aí sim você pode perder. E se você tem mais tempo que esse, você para trás você perde, porque o governo ele determinou que as empresas só são obrigadas a pagar os últimos 5 anos que você cobrar na justiça. E hoje, para efeito de aposentadoria, o INSS é responsabilidade da empresa, né? Que você desconta do trabalhador, a empresa desconta do trabalhador e tem que repassar para o INSS. Se ela não repassa, é um problema da empresa com o INSS, né? Porque antigamente eu lembro, eu não sou um cara novinho, que para o cara ir no INSS ele tinha que levar e mostrar os comprovantes lá. Se ele levou a carteira está assinada, né, ele garante o direito dele à aposentadoria, né? A briga de recebimento é do INSS, não é isso? Sim, a responsabilidade. Muitas vezes o companheiro fica preocupado se ele vai ter direito à aposentadoria ou não, apesar de que... Não, vai ter direito à aposentadoria, isso se não mudar, né? Se não houver essa reforma aí que tanta gente vem brigando, mas isso a gente vai discutir no segundo bloco. Mas aposentadoria, benefícios por acidente de trabalho, auxílio-doença, qualquer benefício que você precisa receber da Previdência Social, eles não podem se recusar a te conceder por débito da empresa com eles, porque a responsabilidade é da empresa pagar o INSS. Se não pagou, a Previdência Social tem que fazer essa cobrança e não penalizar o trabalhador, porque já vem sendo descontado do seu contra-cheque. Não é o trabalhador que tem que ir à Previdência Social para pagar. Vem descontado no contra-cheque, o repasse é feito pelas empresas. E cabe aos fiscais da Previdência Social fazer essa cobrança e não penalizar o trabalhador e ponto final. Então, quanto a isso, vocês trabalhadores não têm que ficar preocupados. A preocupação, sim, deve ser e muita em relação ao FGTS, porque este valor vocês podem utilizar. Só como exemplo, Edil, temos a situação de uma trabalhadora do nosso setor, ela trabalhou por 14, quase 15 anos numa empresa, a empresa não fez o recolhimento do FGTS dela por um longo período, ela foi acometida de câncer, ela ganhou a ação e acabou morrendo sem conseguir receber, que até você entra com o processo, você ganha, até ter todo o trâmite, conseguir que a empresa pague, né? Ver se ela tem patrimônio, dinheiro em conta e tudo mais para quitar a dívida dela, essa trabalhadora perdeu a vida e não conseguiu receber esse fundo de garantia. Então é importante sim que cada um de vocês denunciem, tanto ao sindicato quanto ao Ministério do Trabalho, e podem ter certeza, todas as empresas que foram denunciadas no sindicato, nós fizemos o pedido de fiscalização ao Ministério do Trabalho. A fiscalização cabe aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Porém,
A gente tem que dar um desconto, né, às vezes um pouquinho da demora, porque a quantidade de fiscais é muito pouca. Em Friburgo tem muito pouco. Tem realmente. muito pouco fiscal no Ministério do Trabalho. Ele pega essa região, são 14 municípios. Exatamente, são poucos fiscais para a região inteira. E eles atendem bem a gente, né? Sempre dentro da possibilidade, eles estão dando prioridade aos pedidos de fiscalização que nós fazemos. Eles têm feito todo um trabalho de atenção àquilo que nós solicitamos. Só que nós entendemos a dificuldade pela quantidade ser tão pouca diante de tantos problemas na região. Então, às vezes, a gente só pede a vocês, trabalhadores, também, que tenham um pouquinho de calma, se demorar um pouquinho para o fiscal chegar até aí. Mas eles vão. E se eles não forem diretamente à empresa, dependendo do tipo de fiscalização que se solicita, eles conseguem ver através do CNPJ da empresa que realmente eles estão em débito, e muitas das coisas eles conseguem resolver até mesmo sem precisar ir direto à empresa. Então, só para dar um fôlego aqui aos nossos amigos fiscais, a quem a gente respeita muito, a cada um deles, que o trabalho deles é árduo, são muitos problemas na região inteira, a quantidade fiscal é muito pouco e não se abre um concurso para que possa, né, recolocar novos fiscais. Então a gente às vezes acaba tendo que esperar um pouquinho mais do que deveria ser, mas não tem outra forma pelo quantitativo de profissionais. É verdade. Ainda falando dessa questão, tem uma situação que acontece com o trabalhador que é importante para você, trabalhador, ficar atento. Existe trabalhador que ele está trabalhando na empresa. Aí ele necessita de entrar de benefício do INSS. Porque às vezes ele é um problema de acidente de trabalho, ou não seja acidente de trabalho, um problema de saúde, ele entra de benefício. No que ele entra de benefício, fica lá 2, 3 meses, 4 meses. Muitas vezes ele não está bem ainda, parece que não está bem, mas o INSS vai e dá alta para ele. A empresa não aceita esse trabalhador de volta. O médico da empresa diz que ele também não está apto. Aí esse trabalhador fica, do INSS diz que ele está apto. O médico da empresa diz que não está apto. E ele cria um hiato, a gente chama no hiato ali, no meio que o trabalhador fica sem receber do INSS, sem receber da empresa, e a empresa se diz que não tem responsabilidade. Então a gente tem uma ação que o sindicato propôs contra a empresa de Friburgo e que a gente ganhou essa ação. Eu queria que você explicasse até para que a empresa fique atenta e os próprios trabalhadores possam exercer o seu direito, né? Não, e isso foi tema, Edil, até da monografia, quando eu fiz o curso de Direito. Justamente eu queria entender, né, a responsabilidade a quem cabia nesse período, nesse ato. Poxa, Previdência Social diz que o trabalhador está apto. Médico do trabalho e o médico do trabalhador diz que ele não está apto. Aí tem todos os recursos cabíveis por este empregado. Ele faz todos os recursos e continua apto pela Previdência Social a trabalhar. Então, ele, ao se dirigir para a empresa, a responsabilidade passa para ela. Se o trabalhador ele não estiver apto, né, pelo médico dele, pelo médico do trabalho, que é o médico da empresa, ele vai poder questionar isso na justiça em outra situação. Mas a empresa ela tem a responsabilidade de pagar o salário para este trabalhador a partir do momento em que a Previdência Social ela diz que ele está apto, que ele precisa retornar ao trabalho. Ele passa a responsabilidade para o empregador. Então é um alerta, nós já falamos isso aqui em outro programa, mas a gente está repetindo porque tem sentença já do TST, então já foi até em última instância, e o tribunal ele diz exatamente isso. Eu vou até ler para vocês vocês entendam e vejam que o que nós estamos falando há bastante tempo, para que vocês tomem tento e cumpram, para que vocês não tenham problemas depois. O ministro do TST, ele diz o seguinte: a jurisprudência desta corte, e no sentido de que é dever do empregador o pagamento dos salários no período compreendido entre a alta previdenciária, momento em que o seu efetivo retorno ao emprego. Entende-se que, a partir da alta previdenciária, o empregado encontra-se à disposição do empregador, nos termos do artigo 4 da CLT, devendo o empregador readaptá-lo em outra atividade compatível com o seu estado de saúde. Então, ele diz o seguinte, aí tem as súmulas 333,
Aí tem mais o artigo 896, parágrafo 7º da CLT, aí tem toda a fundamentação para que os ministros tenham tomado essa decisão. Então, nessa ementa, está dizendo aqui, isso aqui é um processo que foi feito pelo nosso sindicato, uma ação que a nossa advogada entrou para uma trabalhadora do setor, e essa trabalhadora ganhou aqui em primeira instância, em segunda e em terceira instância. Então, não cabe mais recursos, já baixou aqui para Nova Friburgo para que seja cumprido e a empresa vai ter que pagar essa trabalhadora. Então, nesse ato, gente, a responsabilidade é de vocês, patrões. Então, se o médico do trabalho disser que ele não está apto, vocês estão correndo um problema, porque o médico do trabalho é médico de vocês. A saúde deste trabalhador, por mais que esteja debilitada, ele vai ter que buscar em outro campo. Ele vai ter que entrar com ação judicial contra a Previdência Social para provar que ele está inapto ao trabalho. Sendo que o período em que ele estiver afastado, a responsabilidade é toda da empresa. Então, os trabalhadores que ficou de benefício, foi afastado por um período, teve alta do INSS, cabe à empresa pagar todo o salário dele a partir do dia da alta até o dia que de fato ele estiver trabalhando. Então tem duas, uma. Ou a empresa paga ele em casa para ele se recuperar, ou vai deixar que ele retorne ao trabalho. Se ele não puder retornar às suas atividades, vai readaptá-lo em outra para que ele possa estar trabalhando. O que não pode é deixar o trabalhador suspenso, flutuando, sem benefício, sem salário, sem nada. Por quê? Salário é vida, é a sobrevivência, é o único meio de sobrevivência do trabalhador, é o teu salário. Então as empresas não podem se esquivar e nem achar que o INSS é que vai ter que mantê-lo indefinidamente. Porque se o médico do trabalho deu alta, é porque ele entende que o trabalhador já tem capacidade para retornar às suas atividades. E sem contar que o INSS, o médico do INSS, ele considera como perito, tem até que prova o contrário, ele está falando a verdade. Tem muitas coisas erradas, mas é que é importante. Então fique ligado, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nosso telefone 25226597, e a gente vai estar aí passando essas informações para você. A gente vai ao intervalo e volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail é stivnf@gmail.com ou nosso Facebook, Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. Entre em contato com a gente, faça críticas, sugestões, propostas de pauta para o programa, que é importante, porque esse programa é feito para você, trabalhador do vestuário e também trabalhador de Nova Friburgo e da região. Luzia, no primeiro bloco nós falamos das questões que estão acontecendo na categoria, que é importante. Nós estamos também em campanha salarial, até é bom dizer para os trabalhadores também que no primeiro bloco a gente não teve esse espaço, mas dizer que nós já mandamos a pauta para o sindicato patronal e até agora nada, né? Não, a gente está aguardando ainda que eles publiquem, que até o momento eu não vi o edital deles, publicando, convocando a assembleia deles e aguardando também as negociações neste período. Vamos ver como é que fica no decorrer da semana. É verdade, nossa data base é 1º de maio, então nós temos o mês de abril todo ainda aí, né, para negociar com o sindicato patronal, então a gente espera que ele entre em contato com a gente. Mas aí vamos voltar ao nosso tema dos últimos programas, que é importante, que é a reforma da Previdência, reforma trabalhista, e também vamos falar sobre o projeto de terceirização e, por último, aí nós vamos a outra surpresa que a gente teve, que é o projeto que o Rodrigo Maia, junto com
teve uma reunião do Rodrigo Maia, do presidente Michel Temer, do Gilmar Mendes do TST e do presidente do Senado lá, que eu não lembro o nome dele agora. Eles fizeram uma reunião para fazer um projeto de reforma eleitoral. E nesse projeto de reforma eleitoral eles querem criar o tal do voto de lista. Então a gente vai falar sobre isso também, que é um negócio muito esquisito nesse momento. Mas vamos lá na reforma da Previdência. Vocês sabem muito bem que nós estamos do movimento sindical e popular, nós estamos aqui, ó, se vocês quiserem, nós estamos aqui nos nossos panfletos, estamos na rua aí falando sobre a campanha contra a reforma da Previdência. Nós distribuímos esse panfleto na rua, é do Fórum Sindical e Popular, que faz parte com a gente aqui, né, do Sindicato Vestuário, que junto com a gente tem o Sindicato Metalúrgico, o Sindicato da Construção Civil, o Sindicato dos Textos, o Sindicato Hoteleiro, Bancários, Químicos, Marceneiros, Sindesprev, Simpro, CEP e outros sindicatos que estão com a gente na construção desse fórum sindical. E aí, Luzia, nós fizemos o nosso ato, foi dia 15, no final do programa a gente vai ter umas imagens do ato, e vocês foram para o Rio de Janeiro, e a luta continua, não é verdade? Não, a luta continua e permanente, persistente, porque se a gente acreditar que não tem como mudar, realmente vai passar esse projeto. Então, até que isso vá para discussão, nosso fôlego, nossas energias vão ser todas concentradas em todas as ações possíveis para convencer os deputados a votarem contra essas reformas, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, porque são reformas que não vêm para melhorar em nada. Normalmente a gente faz uma reforma para que as coisas fiquem melhor. Agora, todas as reformas apresentadas são para prejudicar os trabalhadores. A quem está melhorando a vida dessas reformas? Nós não sabemos. Para a gente, com certeza não é. Então, quando o governo propõe, né, que a gente só se aposente com 65 anos, que a gente tenha que optar entre o benefício ou a pensão em caso de falecimento de um companheiro, de um cônjuge ou de uma companheira. Quando o governo determina que antes você pagava 15 anos para se aposentar por idade, agora tenha que contribuir por 25. Quando o governo propõe que caso você queira se aposentar com o valor que realmente você contribui, você tenha que trabalhar por 49 anos. Isso aí é quem que está melhorando? A minha vida com certeza não é. E tenho certeza que a de vocês também não. Então essa é uma das reformas. Tem a reforma trabalhista, onde o governo coloca que os trabalhadores podem montar uma comissão por fábrica e esses trabalhadores tomem a decisão sobre a relação de trabalho, né, daqueles empregados com a empresa. Qual é o poder de negociação que os trabalhadores dentro de uma fábrica produzindo vai ter? Qual é o poder de barganha que esses trabalhadores terão? Nenhuma. Onde eles colocam o legislado, né, o negociado prevalecer sobre o legislado, tira até o poder dos juízes de estar barrando qualquer acordo que venha prejudicar os trabalhadores. Então tem uma série de projetos, aí vem agora também, né, Edil, essa reforma eleitoral que até mesmo querer impedir que você escolha o seu representante. O pano de fundo disso a gente sabe o que é. Exatamente, até querer impedir que você escolha o seu representante, eles estão querendo. Então vem uma série de projetos de reforma onde benefício para a sociedade não vem nenhum. É verdade, Luizinho, e principalmente quando a gente está numa categoria, nós somos do setor do vestuário, é uma categoria que nós temos de 90% a 95% de mulheres, não é verdade? E a gente tem que falar nessa reforma, muitas vezes as companheiras não estão se atentando para essa preocupação. Você como mulher, você sabe muito bem disso, né? Hoje, as mulheres hoje, com 48 anos e 30 anos de contribuição, já têm direito à aposentadoria. Tendo 30 anos de contribuição, ela já tem direito à aposentadoria. E com mais de 48 anos, ela já garante também a aposentadoria proporcional. O que acontece hoje? Isso é a proposta, o governo quer acabar. Com essa história hoje, a gente sabe muito bem que a mulher, no sistema, um sistema machista como nós temos no Brasil, a mulher, ela trabalha mesmas horas, às vezes mais do que o homem, e ganha em torno de 30% menos do que os homens. No setor do vestuário, isso às vezes não acontece porque o nosso salário está nivelado por baixo. Mas quando a mulher, num nível mais, a mulher ganha 30% menos que o homem, isso é estatística, isso não é coisa... Não, mas no nosso setor acontece também, Edil, principalmente no setor do corte.
né? As costureiras, as cortadoras trabalhando no mesmo... A situação da Giovana, que a gente teve exatamente, nós temos um caso, né, próximo da gente, que a nossa diretora teve que entrar com ação contra a fábrica, porque ela trabalhando como cortadora, ela recebia bem menos, em torno de quase 40% a menos do que os homens cortadores daquele setor. Apesar de ter o piso mínimo, né, sempre eles tinham um plus. Esse plus só vinham para os homens, e ela trabalhando igual, às vezes até mais do que os homens, recebendo 40% em média a menos que eles. Para você ter ideia, são dados para a gente passar para as colegas, para ela entender. Olha, a mulher, na sua grande maioria dos desempregados, são mulheres. As mulheres são 52% da população. Isso é importante, a gente tem que ter o empoderamento da mulher. A mulher são 52% da população, são do sexo feminino. E 39% das mulheres hoje já são que sustentam a sua família, sabe? Que são aquelas hoje que numa sociedade patriarcal, que a gente tinha dizendo que o homem era, né? Hoje 40% das mulheres que cuidam da sua casa, né? Trabalham cerca de 8 horas a mais do que o homem. Sem contar a jornada de casa. Isso são estatísticas que a gente tem levantado. O número de mulheres desempregadas é sempre superior ao dos homens. O tempo de serviço de uma mulher na empresa é de 37 meses, enquanto os homens é de 41 meses. Porque a mulher tem a questão da gravidez. Ficou grávida, muitas empresas demitem, porque acha que, né, ou acaba a gravidez, a mulher é demitida porque acha que é doença, né? Recebe 30%. A desigualdade ela aumenta, e quando você vai se aposentar, ele quer agora equiparar a mulher com o homem, né? Das novas aposentadorias concedidas por tempo de contribuição desde 2014, acho que o maior valor de benefícios são para a mulher, para os homens. 1/3 das mulheres que conseguem se aposentar, 1/3 das aposentadorias com maior benefício são de mulheres. A maioria são homens que recebem, ou seja, no teto ou próximo do teto. As mulheres da aposentadoria são sempre inferior. Para você ter ideia, né? A maioria das mulheres, elas se aposentam com um salário mínimo, ou seja, 62% das mulheres se aposentam com salário mínimo. Por quê? Por causa dessa dificuldade. E aí o governo quer fazer, ele quer desvincular o salário mínimo da aposentadoria e vai fazer com que a aposentadoria ela seja um índice. Então daqui a pouquinho vai ter o salário mínimo e vai estar ganhando menos que a mulher. Então nesse país onde que a mulher não é respeitada, que não tem, os direitos não são iguais, uma reforma da Previdência essa vem prejudicar principalmente as mulheres. Então é fundamental que a gente tenha a mobilização das companheiras para esse momento, né, Luzia? Não, é importantíssimo. Nós, mulheres, é que seremos as maiores prejudicadas com essa reforma previdenciária, as maiores. Então, o governo, quando traz essa reforma onde iguala, né, mulheres e homens para se aposentar com a idade mínima de 65 anos, ele não pensa em todas essas dificuldades, em todas essas diferenças, essas peculiaridades que é exclusivamente feminina. Então, nós temos as nossas especificidades que tem que ser analisada no momento de fazer um projeto. E o governo não está nem aí. Igualou homens e mulheres e ponto final. Aí vem o nosso deputado, o seu Rodrigo Maia. Que é do Rio de Janeiro. Que é do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem que ser banida do nosso meio político, dizendo o seguinte em defesa dele, que como as mulheres querem o direito de igualdade, então tem que igualar a aposentadoria sim e ponto, que ele é favorável, que ia colocar o mais rápido possível em discussão. Essas foram as palavras do Rodrigo Maia, que é deputado aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro. E eu espero que ano que vem vocês prestem muita atenção e guardem muito bem esse nome, porque se bater aqui na cidade, em Friburgo, atrás de voto, ele tem que ser escorraçado daqui. Quase 2 mil votos em Friburgo. Pois é, mas ele tem que ser escorraçado daqui. Aí vem, Edil, a situação que as mulheres hoje, elas não é porque elas conseguiram espaço nas empresas, em diversas profissões para trabalharem, que elas se livraram das tarefas domésticas. Por mais que os homens tenham hoje participado, né, ajudado mais nas tarefas domésticas, mas ainda é predominantemente as mulheres que cuidam da casa, dos filhos. Então é complicado de dizer que homens e mulheres vão se aposentar igual, quando a maioria dos homens ainda chegam em casa, tomam seu banho, vão ver futebol,
vão tomar uma cervejinha no bar perto de casa com seus amigos. E a mulher não, ela chegou, mal dá tempo dela trocar a roupa e vai para a cozinha, vai cuidar da roupa, vai cuidar da educação dos filhos, vai fazer janta, e tem todas as tarefas domésticas para ela executar. Isso quando elas não estão estudando ainda, que é um outro fator que as mulheres são estudiosas. Boa parte das mulheres, elas têm tripla jornada, elas trabalham numa empresa, elas cuidam das tarefas domésticas e ainda estudam. Então, é muito desgaste para uma pessoa só. E o governo não atenta para isso. E muitas empresas não colaboram, às vezes nem um pouquinho, né, Dil? Porque as mulheres estudantes, e os homens também, os estudantes, quando eles têm que fazer os seus estágios obrigatórios, muitas das empresas que deveriam cumprir com a sua função social, não cumprem. Aí fazem pressão para que essa mulher, para que esse jovem estudante pare os seus estudos, porque não quer que eles se afastem nem por um período das empresas. Então é muita maldade para que você não preste atenção, é muita maldade acontecendo para você ficar tão preocupado o tempo inteiro só com a carne que está aí pelos 4 cantos, né, disseminando agora a onda do momento. É a carne contaminada, óbvio que você tem que estar preocupado com a sua saúde e tudo mais, mas a gente não pode perder o foco de se manter organizado na pressão em cima dos deputados e senadores para que eles não aprovem as reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária, porque elas só vêm para prejudicar a sua vida. É verdade, Luzia, você tocou num tema que é fundamental, né? Agora, em voga, estão se falando só de febre amarela. Começaram a falar, né, a febre amarela. Nós tínhamos a chikungunya, a dengue, agora é febre amarela, né? Que você tem que se vacinar, é importante se vacinar, tomar cuidado, mas aí é cumprir o ritual. E a questão da carne, hoje a matéria dos jornais é só que a questão dos frigoríficos, a carne, a União Europeia não vai importar carne, essa coisa. Aí tirou o foco do que está acontecendo hoje no Brasil, de principal importância para você, trabalhador, é mais importante do que a carne hoje. É a questão da reforma tanto previdenciária e trabalhista. Então não tire o foco disso. Né? Você está perdendo a sua aposentadoria. Enquanto ele está preocupado com churrasco, o governo está queimando a sua aposentadoria. Então a sua aposentadoria está em jogo, a gente tem discutido. E aí por trás disso, você fica vendo como que as notícias estão rolando. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mais uma vez ele, quer apresentar um projeto junto com Romero Jucá, vocês vão lembrar desse nome, que é um senador, um dos mais citados na Lava Jato, apresentar um projeto de reforma eleitoral que vai fazer com que a eleição seja na lista, ou seja, você não vai votar mais no candidato, você vai votar no partido. O partido vai definir uma lista e quantos votos aquele partido teve. Dependendo da proporção que o voto do partido ele teve direito a 10 nomes. Então, os 10 da lista entrarão. Então, isso é mais uma forma de mascarar os nomes sujos da Lava Jato. É mais uma forma de mascarar também aqueles que vão votar contra, né, os trabalhadores na reforma da Previdência. Então, é fundamental você ficar atento a tudo isso que está acontecendo, porque a gente, às vezes, se distrai e a gente vai perder. Então é fundamental que a gente tenha isso. Nós no Fórum Sindical temos um abaixo-assinado que está na rua e você está aqui, eu tenho um abaixo-assinado que você pode passar ali perto em frente à Caixa Econômica, tem uma banquinha ali com abaixo-assinado, tem um abaixo-assinado na rodoviária também que o deputado Glauber está coletando e tem o Sindicato dos Bancários que está coletando um abaixo-assinado também. Então assine, nós temos que ter pressão em cima dos deputados, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos, como diz aqui, ó, é o fim da nonossa aposentadoria, nós vamos morrer trabalhando, né? É verdade, e a gente agir agora ou morrer trabalhando, não tem outra alternativa. Então o momento é de pressão, nós temos sim que ter cuidado com a carne, nós temos que tomar todas as vacinas e nós temos principalmente que estar lutando dia após dia para que essas reformas não passem. Essa é a nossa tarefa do momento. É verdade, então estamos chegando ao fim do programa, queremos reafirmar. Temos ainda o projeto da terceirização que vai ser votado, que você fique ligado, é acabar com a atividade fim da empresa. Hoje qualquer empresa pode botar alguém terceirizado lá dentro. Então o terceirizado ele ganha menos, ele em média ele não tem 13º, não tem aviso prévio, não tem férias decentes e a grande maioria dos processos na Justiça do Trabalho hoje são das empresas que terceirizam serviço. Então é um perigo e nós temos que lutar com isso. No próximo programa a gente vai trazer aí uma informação mais concreta. Não é verdade? Não é verdade, nosso programa chegando ao final.
Não, então eu deixo aqui um grande abraço para Patrícia Macário, que aniversariou no dia 6 de março. Ela é filha do seu Roosevelt Carvalho. É um senhorzinho que está sempre lá monitorando, municiando a gente com informações, jornais, revistas, tudo que é novo na cidade nesse sentido. Ele deixa pra gente estar antenado com o que está acontecendo. Então, Patrícia, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. É isso aí, até o próximo programa. Agora você vai ficar também com umas imagens que a gente teve o ato contra a Previdência aqui em Friburgo e a Luzia e outros companheiros foram para o Rio de Janeiro num grande ato que aconteceu. A gente vai mostrar algumas imagens para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. De pensão, esse governo de Michel Temer, nós da classe trabalhadora temos que impor a derrota a essa coxa. Digna, praticamente boa parte da população, mais de 40% da população não vai poder se aposentar exatamente porque não vai conseguir atingir os 65 anos. Pensem bem, a hora de luta não dá para fingir que não é com a gente. Exija do seu sindicato que ele convoque greve geral. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.